Diz a palavra de Deus assim, Mateus capítulo 14, verso 22. Então, em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho ao monte para orar. E ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram Jesus andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Senhor, esta é a tua santa palavra. Imploramos que fales conosco por meio dela e mude a nossa história, a nossa vida. Alcance aqueles que chegaram aqui pela primeira vez nessa noite. Alcance aqueles, ó Deus, que já têm vindo alguns dias e recebem, ó Deus, nessa noite, uma necessidade tremenda de ouvir a tua palavra. Deus, muda a nossa história. Vem com a tua palavra e vem com o teu poder. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Tome o teu assento em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero falar nessa noite desse tema, sobre fé e tempestades. E eu quero aqui primeiro conceituar tempestade e aplicar a ideia da tempestade àquilo que sobrevém muitas vezes na nossa vida. Nessa mensagem, tempestade é tudo aquilo que chega para alterar o curso da nossa história e que não é bem-vindo, e que vem de surpresa, que vem de assalto, seja na nossa família, seja na nossa história, seja na nossa vida, seja no nosso trabalho, é tempestade. Então, quando nós pensamos em tempestades, a questão não é se vamos enfrentar tempestades, a questão é quando vamos enfrentar tempestades. Porque todo cristão, todo ser humano na terra passa por tempestade. Você está aqui? E existe um tempo que a tempestade ela vem tanto, que demora mais tempo. Eu passei por um período de tempestade que nunca parava. Era a pastora Mara naquela situação, eram as perseguições pela construção, em seguida a mãe dela se acidentando, em seguida o pai dela, em seguida um acidente de carro, em seguida a perda de um bebê, em seguida mais problema, mamãe com câncer, mamãe morre, e essa tempestade parecia que não ia acabar. Então a gente precisa compreender que não é se virão tempestades, mas quando elas virão. Então é certo que as tempestades vêm e é certo que elas virão. Se você não está atravessando alguma tempestade hoje, esteja certo que ainda vai atravessar. O que nós precisamos saber sobre tempestades é que existem tempestades que nós mesmos causamos. Ou seja, atitudes que nós temos, decisões erradas que tomamos, e nós colocamos não só nós dentro da tempestade, como colocamos também a nossa família. Quando você ouviu aquele sermão sobre escolhas e resultados, você pode compreender muito bem que a escolha que nós fazemos pode nos levar para um tempo de bênção, mas também pode levar para um tempo de maldição. O filho pródigo fez uma escolha, o levou para a mesa dos porcos. É interessante que Deus diz na sua palavra: eis que põe diante de vós a bênção e a maldição, né? Parece aquela prova de múltipla escolha. Tem só a questão só tem duas alternativas: letra A, letra B. Letra A, maldição; letra B, bênção. Aí tem gente que fica pensando: e aí, qual que eu marco? Qual que eu escolho? A bênção ou a maldição? Ai, ai, ai. E Deus é tão bom que Deus é aquele professor que ainda sopra e diz assim: escolha a bênção para viver. Escolha, pois, a bênção para que viva. Mas tem gente que fala assim: maldição. Você está aqui?
A tempestade que nós mesmos causamos, criamos situações, prejudicamos pessoas e colhemos o fruto disso. Tempestade nós causamos, decisões erradas, escolhas erradas. Existem tempestades também que nos são necessárias, nós precisamos passar por elas, porque senão a gente não cresce, senão a gente não amadurece, senão a gente não avança, senão a gente não enxerga Deus como a gente precisa enxergar. Olhando para Edilene, eu lembro de uma grande tempestade que ela passou, perdeu um filho, de uma forma extremamente trágica. Isso marcou a minha vida e marcou a vida dos irmãos que estavam conosco, que a gente estava dentro de um ônibus chegando em Alagoas, quando a notícia chegou para nós. Então não tem como esquecer isso. Mas essa tempestade foi a ferramenta que Deus usou para levá-la para Cristo. Existe uma tempestade que o Mazinho e a Marilde passaram recentemente. Eles estão por aí? Está aqui? Perderam um filho de 1 mês, um meninão. Mas foi por causa dessa tempestade que o Mazinho veio para Cristo. Você está aqui? Tempestades que nos são necessárias. As tempestades que nós causamos, irmãos, nós podemos evitá-las, porque elas não são necessárias. Essa coisa de dizer, não, eu tinha que passar por isso, né? Justificando as nossas decisões erradas. Não, eu tinha que passar por isso. Muitas vezes, queridos, é possível evitar a constância e também a permanência de uma tempestade, quando tomamos a decisão correta. Mesmo essas tempestades, queridos, é claro que existe algum meio de fazer com que as tempestades durem menos tempo. Então a gente precisa fazer uma outra pergunta aqui interessante. Então nós já compreendemos que tempestades vêm por esses caminhos. Tempestades não são necessárias, tempestades nós causamos. Mas a pergunta é, qual é a razão das tempestades virem sobre nós? Por que razão as tempestades vêm? Tempestades vêm na nossa vida por 3 motivos básicos. Primeiro motivo que uma tempestade vem na nossa vida, a nossa imprudência. A nossa imprudência. Jesus falou para aqueles homens o seguinte, olha, vocês começam a olhar para o céu e diz assim, pela manhã hoje vai haver tempestade, porque o céu está num vermelho sombrio. Aí Jesus diz, vocês conseguem saber então discernir o aspecto do céu, mas não conseguem discernir os sinais dos tempos. Isto é imprudência. Como aquelas 5 virgens, né? Que estavam com a lamparina, mas não tinham azeite, o azeite acabou. Elas sabiam que o noivo ia chegar, elas tinham que se preparar para aquela viagem, para aquele tempo. Se preparar para aquilo que ia acontecer, porque o texto diz que o noivo demorou a chegar. E elas, 2 coisas que elas fizeram, não levaram azeite suficiente e adormeceram, porque o noivo demorou. Você tem que contar, meu irmão, na sua vida, que alguma coisa pode dar errado. Eu quero te fazer uma pergunta aqui, reto, direta. Você tem alguma reserva na poupança para o seu futuro? Para alguma tempestade que pode vir na sua vida? Você tem alguma reserva para o seu futuro? Você está se preparando para o seu futuro? Marido, você que está aqui. Hoje quem faz um seguro de vida não paga muito caro. Mas já pensou em fazer um seguro de vida para guardar a sua esposa? Ou se acontecer algo a você, sua esposa vai viver de quê? Seus filhos vão viver de quê? Você está entendendo isso? Imprudência. Não se preparar. Você já tem uma reserva, irmão, na sua conta bancária? Para ficar 12 meses sem emprego, e essa reserva te manter durante 12 meses, ou seja, 12 meses de salário você tem guardado? Porque na atual conjuntura, alguém pode perder o emprego e ficar 12 meses. Então quando alguém aqui consegue emprego antes disso, é milagre de Deus na sua vida. Quando alguém consegue emprego é porque Deus está operando milagre. Quando alguém fica 2 meses parado, 3 meses, 5 meses, é milagre. Porque a estatística prova no Brasil que no mínimo alguém vai ficar 12 meses desempregado se perder o emprego nos dias de hoje. Você tem reserva para isso? Você já pensou nisso? É por isso, irmãos, que a gente não pensa e pela imprudência nos damos mal. Outra coisa, pensando na prudência, você está preparando a sua vida para a vinda de Cristo? Você está pronto se Jesus voltar agora? Você vai subir ou vai descer, irmão? Ou você não quer pensar nisso? Ou você acha que tem uma terceira alternativa? Imprudência. Jesus falou que a gente é perito em tantas coisas da terra, mas a gente é infantil nas coisas do céu. A gente consegue discernir
a cor do céu e dizendo, vai chover. Aqui tem uns irmãos que têm umas perícias muito interessantes, né? Outro dia perguntaram para uma pessoa, ele falou assim, olha, está vindo uma tempestade aí, vai chover. E alguém perguntou, como é que você sabe? Ele disse, primeiro porque meus calos estão doendo. Ele falou, segundo, que os passarinhos estão se recolhendo nos ninhos. E terceiro, porque eu vi na previsão do tempo. Sabe, a gente consegue perceber as coisas mais óbvias e não consegue entender o reino do céu, não consegue entender que os sinais dos tempos estão mostrando que Jesus está voltando. Que talvez nós sejamos a última geração, eu sempre tenho dito isso, se nós não formos a última geração, nossos filhos que serão. Outra razão pelas quais as tempestades vêm é também a nossa desobediência. Nós sabemos que a tempestade vai vir, fato. A gente está se preparando para quando ela vier, imprudência. Agora existe também a nossa desobediência. Deus vai nos alertando pela palavra, Deus vai falando conosco, Deus vai falando, mas a gente não ouve. O povo de Israel, irmão, estava agindo assim. Deus enviou profetas, Deus enviou gente para falar com eles, eles não ouviam a Deus. E entraram numa tempestade, cativeiro na Babilônia, cativeiro ali, cativeiro lá, cativeiro na Pérsia, cativeiro sobre Roma, ou sob Roma. Um dia o apóstolo Paulo estava navegando, ele era um prisioneiro e dentro do barco, ele disse o seguinte, olha, Deus falou comigo, que não é para a gente navegar, porque se a gente navegar, vai acontecer uma coisa muito ruim com a gente. E aí o pessoal, que nada, isso é bobagem, não vai dar nada não. E o resultado é que chegou um tempo que veio a tempestade, o barco foi todo estraçalhado, eles estavam lá quase que morre, não morre, ficaram dias e dias sem comer. E o texto diz assim, Atos 27, 20. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas. E aqui é interessante, porque eram os dois elementos que o povo usava naquela época para se guiar numa navegação. Não tinha bússola, não tinha nada disso. Então tinha que se guiar por aquilo que eles viam. E eles então não conseguem ver sol nem estrelas. E então caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Lucas estava no barco e ele estava narrando isso. E o texto ainda continua dizendo, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Quantas vezes, né, seu líder diz para você isso, seu pastor, seu pai, sua mãe diz para você, meu irmão, se você tivesse me ouvido, isso não teria acontecido com você. Quantas vezes você já ouviu isso de alguém, querido, se você tivesse ouvido, quantas vezes você também falou e talvez não teve coragem de contar para a pessoa, mas no fundo da tua alma você disse, se eu tivesse escutado isso, se eu tivesse dado ouvidos a isso, eu não teria passado por isso, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo agora. Outra coisa, irmãos, que nos leva para as tempestades, aquilo que nós já temos falado aqui há tempos, as escolhas erradas. Muitas vezes nós escolhemos amizades erradas, relacionamentos errados, que vão nos levar justamente para as tempestades, sociedade errada. Faço uma sociedade com alguém, não oro sobre isso, não descanso, não procuro saber de Deus, me meto em tempestades. Muitas tempestades que nós experimentamos simplesmente são fruto das escolhas erradas que nós fizemos. Por exemplo, o homem sai um dia cedo de casa, feliz da vida, para o seu barco no cais, e ele para ali, esperando alguns passageiros. Um homem chega com pouco dinheiro, tenta o primeiro barco, não consegue, tenta o segundo barco, não consegue, tenta o terceiro, também não consegue, porque a viagem ia ficar mais cara do que ele tinha para pagar. Mas ele encontrou um quarto barco, e naquele barco o valor era pequeno, insignificante, e ele entrou naquele barco. Então o capitão daquele navio saiu para navegar, feliz da vida, quando de repente uma grande tempestade veio, a ponto deles começarem a jogar coisas do barco, e todo mundo ficar desesperado, falou, não tem jeito, todo mundo vai morrer. Até que alguém descobre que tinha alguém dormindo no fundo do barco. Era o camarada que entrou com pouco dinheiro e conseguiu aquela passagem. O nome dele, Jonas, o profeta. O que ele estava fazendo? Fugindo de Deus. Porque o
valor era pequeno, ele entrou naquele barco. E por causa disso, quase que todo o barco foi submergido. O texto diz assim: Jonas então respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Quando você se associa com alguém que está fugindo de Deus, irmão, com alguém que está afastado de Deus, escute uma coisa: esta pessoa vai te levar para uma tempestade. Case com alguém desviado. Seja sócio de alguém que não está comprometido com Jesus, e você vai receber tempestade por causa dessa pessoa. Você está entendendo isso, amém? Se esse capitão não permitisse que Jonas entrasse no barco dele, não teria tempestade, não teria prejuízo. Outra verdade, ou razão pela qual as tempestades vêm na nossa vida, é para o nosso crescimento. Geralmente, irmãos, as tempestades aparecem quando tudo está tranquilo para nós, quando nós nos sentimos seguros demais. Essa passagem que eu acabei de ler, de Mateus capítulo 14, no verso 22, ela está dentro de um contexto, e o contexto é que Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes. Jesus estava no lugar deserto, ele foi ali para orar com seus discípulos, a multidão se achega ali, ele multiplica pães e peixes, e ele fica ali conversando, despedindo as multidões e vai orar. E ele orienta os discípulos: olha, vão lá. Uma versão revisualizada diz assim: em seguida, obrigou Jesus os discípulos a embarcar e a passar primeiro do que ele para o outro lado, enquanto ele despedia o povo. Entretanto, a barca já estava a muitos estados da terra, açoitadas pelas ondas, porque o vento é contrário. Irmão, quando você quer firmar no Senhor, quando você se converte a Jesus, você vem para o Senhor, você quer se firmar. Quando a igreja começa a pregar sobre consolidação, quando a gente começa a falar sobre intimidade com Deus, tudo que vai criar raízes para nós de relacionamento com Deus, a tempestade começa. As perseguições começam, as lutas começam, as coisas começam a acontecer. E tem gente que é tão frouxa, e essa gente não veio para esse culto hoje, graças a Deus. Mas é tão frouxa, que fala assim: não, eu não quero ter intimidade com Deus, porque quanto mais intimidade, mais responsabilidade, e quanto mais responsabilidade, mais tempestade. Então é melhor ficar quietinho do jeito que eu estou. Não vou fazer vigília de oração na minha casa, porque quando a gente faz vigília, o capiroto começa a perseguir a gente. Então é melhor não orar. Tem gente que pensa assim. A Bíblia diz em Lucas 8,13 que a semente que caiu sobre a pedra são aqueles que, ouvindo a palavra, recebem essa palavra com alegria. No entanto, eles não têm raiz, eles creem apenas por algum tempo, mas na hora da provação eles se desviam. Mesmo esse trabalho de excelência que os nossos líderes de célula estão fazendo, cuidando de gente, discipulando, garantindo discipulado, ganhando gente para Jesus, mesmo assim, queridos, isso não anula a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que quando você, querido, não cria raízes, e eu vou dizer uma coisa a você com toda tranquilidade, sem nenhuma demagogia no meu coração, nem soberba, mas hoje, Igreja Batista Palavra e Poder fornece ferramentas, alimento, estrutura, para que você cresça saudavelmente na presença de Cristo. E eu quero te dar um conselho, você que congrega aqui, irmão: lança as tuas raízes na palavra de Deus, lança as tuas raízes no comprometimento com Jesus, lança as tuas raízes, sabe, em oração e busca de Deus. Você começou a caminhar com Jesus, porque se você não criar raiz, a Bíblia diz, você é aquele que recebe a palavra com alegria, mas se desvia. Por isso tem tanto desviado no Brasil hoje. A aprovação, queridos, nesse texto, serviu apenas para mostrar uma coisa, que a planta não estava enraizada. Porque planta que tem raiz, o vento bate, tempestade vem, ela inclina, mas não quebra. Fala para o teu vizinho: Deus fez você para inclinar, mas não para quebrar. Diz a Bíblia assim, Deus falando: porque o justo pode até tropeçar, mas se cair, ele não ficará prostrado, porque a mão do Senhor o sustém. Aleluia. Queridos, a aprovação então mostra isso. Tiago diz que a aprovação da nossa fé, uma vez que nós passamos por ela, vai produzir em nós perseverança, capacidade de continuar enfrentando as tempestades e indo à frente, indo para frente, mesmo na tempestade.
Essa palavra perseverança, ela no original, ela dá sentido de estabilidade. Ela dá sentido de uma característica que é não se desviar do propósito, não deixar de ser leal à sua fé, não abandonar a sua fé. É o sentido de uma planta, sabe, que ela não solta as raízes dela na hora do temporal. Essa palavra perseverança significa isso. Uma planta que não solta as raízes da terra na hora do temporal. Esse tempo agora, nosso querido Daniel, nossa querida Daiane, estão passando um tempo de tempestade. A fé deles está sendo provada também. E é passar por essa prova que vai levá-los a ter esperança. Você está aqui? Essa palavra então nos diz isso. Então, irmãos, diga comigo, as tempestades são ferramentas de Deus para nos revelar que tipo de fé nós temos. Que tipo de fé você tem, irmão? A minha fé é muito firmada no meu Salvador. A minha fé, o meu amor estão firmadas no meu Senhor. Bom, cantar isso quando tudo vai bem, ok. Cante isso na tempestade então. O que vai provar que a tua fé está firmada no teu Criador é quando você atravessa a tempestade. Você está aqui? Deus quer que a gente tenha uma fé mais firme. Agora tem algumas coisas, irmãos, que a gente pode experimentar no meio da tempestade. Podemos vivenciar, podemos aprender. O que a gente pode aprender com tempestade? Vamos olhar para a Bíblia. Primeira verdade que o texto nos apresenta, que nós podemos aprender com as tempestades, está lá no verso 24, olhe para a sua Bíblia. Em Mateus 14, 24 diz assim, que o barco estava a considerável distância da terra, então não tinha como eles voltarem, e ele estava sendo fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Primeira coisa que nós precisamos aprender com as tempestades, é não admitir a possibilidade de abandonar o barco. Primeira atitude, primeira coisa que a gente aprende, não admitir a possibilidade de abandonar o barco. Tem gente quando entra na tempestade diz, quer saber, eu vou jogar tudo para o alto, quer saber, eu não aguento mais, quer saber, eu vou pular logo. É semelhante, irmão, aquela manada de animais correndo, aquele bando de animais ali, está ali correndo e tal, e o predador vindo, o leão, seja qual tipo de predador, ele vai lá ameaçando, e leva o grupo para lá, e leva o grupo para cá. Só que tem sempre um feijãozinho perdido no meio, que ele já não aguenta mais, é muita pressão para ele dizer, eu não aguento mais isso, quer saber? Eu vou sair correndo. Ele sai na direção contrária do grupo. É nessa hora que o predador diz, é esse, e crau, e pega. Quando você deixa de frequentar a tua célula, quando você deixa de ser discipulado, quando você deixa de estar debaixo desse guarda-chuva que é o discipulado, quando você deixa de estar em comunhão com os teus irmãos, quando você deixa de estar nos cultos de celebração, quando você deixa de receber uma palavra no Tadel que te leva para cima, que te faz crescer, quando você deixa de viver essa comunhão santa que te fortalece, meu irmão, você começa a afundar. O predador, ele não busca atacar um bando inteiro. Ele ameaça o bando até ele descobrir um mais frágil. E ele ataca precisamente o mais frágil. Aquele que se desespera na hora da tempestade. E é por causa disso que eu digo para você, tem casamentos que não deveriam ter acabado. Foi porque a gente correu quando a tempestade veio. Tem emprego, querido, que você não deveria ter deixado esse emprego. Porque foi pressionado, porque foi isso, porque foi aquilo, mas não deveria ter deixado. Tem relacionamentos que você não deveria ter abandonado. Tem comunhão que você não poderia ter perdido. Não deveria ter perdido. Quantos podem dizer amém? Diga para o teu vizinho com amor e respeito. Diga para ele, meu irmão, aconteça o que acontecer, não entre em desespero e nem pule do barco. Porque em geral, diga para ele, porque em geral, no mar da vida tem tubarões. Um dia, numa terra chamada Belém, que significa casa de pão, Bethlehem, eu estive lá, lugar onde nasceu o rei Davi. Lá em Belém, houve um tempo de fome, e uma família, um homem chamado Elimeleque, que significa o Senhor é o meu rei, Meleque significa rei.
Eli é um nome para Deus também. Elimeleque, o Senhor é meu rei. Ele decide tomar uma decisão que vai sabotar a vida dele e a vida inteira da família dele. E se não fosse Deus agindo de misericórdia da vida, né, da família, da esposa que ficou, e da nora, não teria mais descendência de Elimeleque. Ele pega a família dele e vai para uma terra que Deus proibiu qualquer contato com esse povo. A terra de Moabe. Diz assim, que depois de um tempo de 10 anos, morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficou ela com seus 2 filhos. Mas também morreram ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Você já deve ter visto alguma situação semelhante na terra, né? Alguém que tomou uma decisão e comprometeu a família inteira. E deixa eu te falar uma coisa. Quando você, escute bem, palavra aqui de quem ama, irmão. Porque às vezes você tem uma ideia muito errada a meu respeito. Acha que eu sou imprudente quando dirijo. Na minha história eu nunca me envolvi com acidente de eu causar um acidente para alguém. Já sofri, mas causar não. Nenhum. Dirijo desde a década de 90, só para você ter uma ideia. São 20 e poucos anos dirigindo. Mas quando você acelera um carro que não tem condições mecânicas para correr naquela velocidade, para fazer uma curva, quando você não conhece o veículo que você dirige, acelera e coloca a tua vida em risco, você pode sabotar a tua família inteira. Vou mexer mais um pouquinho nessa história. Quando você passa a mão na cabeça do teu filho e deixa ele fazer o que ele quer, ele cresce como um menino mimado, uma menina mimada. E quando alguém chega para você com amor, dizendo, olha, eu vi teu filho fazer isso, ou eu vi teu filho fazer aquilo na escola, a primeira coisa que você faz é sacar de uma espada para matar o camarada que está falando com você, ou a mulher que veio falar com você. Você está sabotando o futuro da sua família. Não estão entendendo isso? Quando alguém me chama na escola e diz que o comportamento de Asaf está assim ou está daquele jeito, a primeira coisa que eu faço é agradecer. E a segunda é corrigi-lo. Sabe, queridos, Elimeleque deixou a sua terra na ambição de ganhar mais. Ele acreditou que teria uma vida melhor em Belém, fora de Belém. E o que aconteceu com ele? Morreram seus 2 filhos. Ou seja, ele sabotou a sua própria família, sabotou o seu futuro e a sua família. Nunca pôde pegar no colo um neto. O barco pode ser nossa família, o barco pode ser nossa igreja, o barco pode ser nossa célula, o barco pode ser nosso discipulado, o barco pode ser nossa fé, o barco pode ser nosso trabalho. Ah, está muito difícil aqui, eu vou sair. E às vezes vai ficar pior. Esse tempo, irmãos, é um tempo que as pessoas perderam a lealdade. Mas Deus quer restaurar essa lealdade e começa a restaurar dentro da igreja. Pessoas leais à igreja que frequentam, pessoas leais aos seus líderes, seus patrões, suas empresas. Eu, na minha história de vida, eu passei apenas por 3 empresas. A primeira delas, Rede Ferroviária Federal, um estágio de graça, 6 meses, que eu trabalhei pagando por esse estágio, indo a pé, pagando porque não tinha dinheiro, né? Então tinha que ir a pé, comendo na escola, estudando à tarde, fazendo curso à noite, um ano inteiro, 6 meses inteiros assim. Segunda empresa, um frigorífico. Terceira empresa, uma distribuidora, que eu saí desse frigorífico e permaneci com eles. Trabalhei 6 anos e meio no frigorífico, 6 anos e meio na distribuidora, por lealdade. E vi Deus me prosperar em todos os sentidos. Foi nessa empresa que eu comprei o meu primeiro carro, foi nessa empresa que eu adquiri minha primeira moto, foi nessa empresa que eu consegui construir a minha casa lá em Campos. A mansão que andam dizendo por aí. Uma mansão de 5 metros por 30. O terreno. Deve ser muito top, né? Imagina. Sabe, queridos, o barco pode ser qualquer dessas coisas. Quando Jonas foi lançado para fora do barco na hora da tempestade, ele não teve aonde se apoiar, e ele caiu e foi afundando, até chegar nas profundezas dos mares. Tem gente que olha para, conta essa história para as crianças. Olha, Jonas fugiu e Deus castigou Jonas porque Deus mandou uma baleia, que também o texto no original não é baleia, é um grande peixe, e mandou uma baleia para engolir Jonas. Olha o castigo que Jonas recebeu. Irmão, você está errado, irmão, com todo carinho e respeito, isso é uma interpretação errada.
O grande peixe foi um livramento que Deus deu para Jonas, porque ele morreria afogado nas profundezas dos mares. Ele chega a dizer: as algas estão enrolando a minha cabeça, não tem alga na superfície, tem alga lá embaixo. Ele caiu nas profundezas e o grande peixe vem para manter Jonas vivo com oxigênio. Você está entendendo? Mas isso aqui é uma outra história, depois eu conto isso para você no outro sermão. O grande peixe foi um livramento de Deus, não foi castigo nenhum, irmão. O castigo de Jonas se ele tivesse morrido, aí eu poderia dizer que agora Deus o livrou da morte. É diferente. Nós precisamos aprender a ler a Bíblia da maneira correta, e essa é a maneira correta. Ele diz: eu estava quase morrendo. A oração dele no capítulo 2 diz isso, depois você lê em casa. Eu estava quase morrendo, quando de repente o Senhor me livrou. Do que ele estava falando? Do grande peixe. E lá no vento do grande peixe, irmão Jonas, e já pegava pronto, né? Já vinha mastigado, olha que luxo. E vinha grandes porções, porções generosas, irmão. Você está entendendo isso, irmão? Muito bem. Queridos, se o Senhor não providenciasse o grande peixe, Jonas jamais chegaria a Nínive. E o peixe ainda tinha um radar, que Deus guiou o GPS do peixe até Nínive. E o peixe abriu a boca e Jonas foi lá. Esse é o nosso Deus, amém? Só que eu quero te dar um alerta: não conte que vai haver um grande peixe fora do barco. Porque tem muita gente que fala: não, Deus vai providenciar um livramento, irmão. Nem sempre é assim. Isso me faz lembrar aquele homem que, um alpinista escalando à noite, quando estava subindo, escorregou, caiu, ficou de cabeça para baixo e ouviu a voz de Deus: corte a corda, corte a corda, corte a corda. Ele: nada de cortar a corda, corte a corda, nada de cortar a corda. Não, Deus vai vir me livrar, Deus vai fazer alguma coisa, eu só vou sair daqui depois que Deus vier me livrar. Resultado, no dia seguinte ele está morto, porque o sangue desceu todo para a cabeça. Ele estava só a 50 centímetros do chão. Deus providenciou, mas ele não acordou para aquilo que estava acontecendo. Você está aqui? Queridos, tem gente que acredita que fugir da tempestade é a melhor coisa a ser feita, só que isso vai nos levar a ter atitudes que vão piorar ainda mais a situação. Segunda verdade que o texto nos apresenta, que nós podemos aprender com as tempestades. Olhe para a sua Bíblia, lá no verso 27 a 29, diz assim: mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. E Pedro então diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus diz: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Sabe o que Jesus está falando para nós hoje? É que mesmo, irmão, no meio da tempestade, Jesus está nos desafiando a andar com Ele sobre aquilo que está nos afligindo. Pisar, caminhar, avançar. Não é para você se recolher na tempestade, não é para você entrar na depressão na tempestade, não é para você cair numa caverna escura na tempestade, mas é para você caminhar com Ele, dizendo: está difícil, Jesus, está doendo, Jesus, mas eu confio em Ti. Está difícil, Jesus, está doendo, Jesus, mas eu confio em Ti. Ah, Senhor, não estou quase aguentando, estou quase abandonando a minha fé, está difícil, mas eu confio em Ti, porque, meu irmão, Jesus está andando com você. Ele está andando com você. Todo mundo estava com medo da tempestade, todo mundo estava com medo da força das ondas, só que Jesus desafiou Pedro a andar com ele para enfrentar o seu maior medo, a sua maior dificuldade, o seu maior desafio. Tem muita gente que não anda com Jesus porque tem medo de sofrer perseguição. Tem gente que não anda com Jesus porque tem medo de perder as amizades. Tem gente que não anda com Jesus porque tem medo de entristecer a família. Tem gente que não anda com Jesus que tem medo de se decepcionar. Não posso trair a religião tal. A verdade é, irmão, que quando a gente tem fé, a gente se lança em obediência a Cristo. E ponto. O resultado não é conosco, é com Ele. É melhor a gente estar, irmão, escute bem, é melhor a gente estar no mar revolto com Jesus do que no barco sem Jesus. Porque muitas vezes a gente não quer abandonar um barco, mas o barco que a gente está, Jesus não está. E nesse caso é melhor você pular fora, irmão. Melhor você caminhar com Jesus. O verso 30, irmãos, diz que quando Pedro reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar, e ele gritou: Senhor, salva-me. Terceira coisa que a gente aprende em tempestade
é que se nós queremos vencer a tempestade, usar a fé na hora da tempestade, a gente precisa deixar os nossos olhos fixos em Jesus. Diga para o teu vizinho, mantenha seus olhos fixos em Jesus. Irmão, entre aquilo que Jesus promete para nós e entre a concretização daquilo que Ele prometeu, simplesmente nós vamos enfrentar tempestades. De uma margem a outra nós vamos enfrentar tempestades. Quando Pedro teve coragem de sair do barco, quando Pedro se sentiu seguro em seguir Jesus saindo do barco, o que aconteceu é que a coragem de Pedro e a segurança de Pedro começaram a faltar, quando ele começou a olhar a força do vento. Nosso grande problema, irmãos, é que muitas vezes nós lidamos com tempestades e começamos a caminhar até com Jesus durante as tempestades, só que a gente começa a reparar a força do vento. A gente começa a reparar no mar revolto e a gente diz, não, está difícil, eu vou morrer, vou afundar, vai acabar e tal. E a gente entra no desespero e começa a afundar. A gente perde a visão do Jesus que está conosco à nossa frente. Se Pedro tivesse mantendo seus olhos em Jesus, ele não iria notar a força do vento. A minha pergunta para você nessa noite é, para onde você está olhando? Que tipo de tempestade você está enfrentando que está fazendo você perder o foco em Jesus? Talvez você está ouvindo pessoas falando contra a fé, contra os princípios da palavra, e você está quase caindo nessa, porque está olhando para essa tempestade. Olhe para Jesus, irmão. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Porque foi Ele mesmo quem disse na sua palavra: olhareis para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra. Aliás, esse é o versículo que está escrito lá no Tabernáculo Metropolitano, onde Charles Spurgeon pregava em Londres. Porque esse foi o versículo que fez com que ele entregasse a vida para Jesus. Porque o pregador era um homem leigo, sem muito conhecimento, e ele começa a pregar. O sermão dele dura 5 minutos apenas. Foi o pior sermão que já foi pregado. E o restante dos outros 15 minutos, porque naquela ocasião eram 20 minutos que ele iria utilizar, ele só dizia assim: aleluia, olhem para Jesus, aleluia, olhem para Jesus, aleluia, olhem para Jesus. E Spurgeon tinha 12 anos de idade. O camarada que se tornou o maior pregador, o príncipe dos pregadores, esse título só foi usado para ele. O último dos puritanos, 12 anos de idade, ele resolve fazer aquilo que o pregador falou: olhar para Jesus. Deus essa noite está falando com você, olhe para Jesus. Eu olho para frente, meu futuro está incerto. Eu olho para o lado, está complicado. Eu olho para o meu aqui e agora, está difícil, não sei o que vai dar. Deixa eu te falar uma coisa: está com Jesus? Então está tudo certo. Está com Jesus? Já deu tudo certo. Você está entendendo isso, amém? Pastor, mas tem hora que parece que eu vou afundar. Deixa eu te falar uma coisa: Pedro afundou. Agora eu te faço uma pergunta: você acha, irmão, que Jesus ia deixar Pedro morrer diante dos olhos dele, a 3 ou 4 passos dele? Você acha que Jesus, que salvou você, vai deixar você morrer durante a tempestade, se você está fazendo a vontade dele, está andando com ele? Você está entendendo isso? Paulo disse: porque aquele que começou a sua boa obra vai levá-la até o fim. Fala para o teu vizinho: Deus não é como nós, que faz serviço pela metade algumas vezes. Tudo que Deus faz tem começo, meio e fim. E não chegou o fim ainda. O equilíbrio de Pedro foi abalado pela força do vento. Você sabe qual é o segredo do equilíbrio, irmão? Sabe por que alguém atravessa numa corda entre montanhas e não cai? Fala para o teu vizinho: o segredo do equilíbrio é manter a calma e olhar na direção certa. A maioria das pessoas, quando atravessa assim numa corda e não olha para baixo, por quê? Porque não tem ponto fixo lá embaixo. Ou ele olha para frente, para onde ele quer chegar, ou ele olha para a vara que ele está carregando como ponto fixo para ele não se perder. Você está aqui? E sabe qual é o ponto fixo do crente? Jesus. Olhe para Jesus, aleluia, olhe para Jesus, aleluia, olhe para Jesus, olhe para Jesus, olhe para Jesus, aleluia.
Quando nós olhamos a tempestade, mais do que Jesus, é certo que a gente vai afundar. Mas ainda tem uma lição que nós podemos aprender, irmãos. É que nós podemos aprender muito sobre Deus nas tempestades. O verso 33, a reação dos discípulos foi dizer o seguinte: todos os que estavam no barco, verso 33, o adoraram dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Escute, foi preciso uma tempestade para revelar para aqueles discípulos que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Talvez você não tenha descoberto ainda quem é Jesus de verdade. E muitas vezes Ele vai permitir uma tempestade para que você saiba quem é Ele. Quem é Ele? Em outra ocasião, os discípulos falaram assim: quem é Ele? Que até o vento e o mar lhe obedecem. É o nosso Jesus. É o nosso Jesus. Diga comigo: a fé que Deus deseja que nós tenhamos não é uma fé para um único passo, é uma fé para toda uma caminhada. Talvez a fé que você tem é só para um passo, é só quando tudo está dando certo. Você precisa de fé para toda a caminhada. Lucas 8, Jesus acalma a tempestade, os discípulos dizem: quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedece. Deixa eu te falar uma coisa: sim, as tempestades obedecem à voz de Jesus. Você não entendeu? Eu estou dizendo que as tempestades, sejam quais forem, na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, na sua célula, no seu discipulado, onde você estiver, elas obedecem à voz de Jesus. E quando Ele se levantar no barco da sua vida e ordenar que essa tempestade pare, ela vai parar. E acabou. Aleluia. E acabou. Isaías 45, versos 5 e 6 diz: a glória de Deus cobrirá e protegerá o seu povo. De dia a glória de Deus será uma sombra para protegê-los do calor, e quando vierem as chuvas e quando vierem as tempestades, é também a glória de Deus que vai ser um abrigo e proteção. Se refugie na glória de Deus, meu irmão. Entre nessa glória, busque essa glória, tenha intimidade com Deus, tenha relacionamento com Deus, coloque em dia o teu TSD, coloque em dia a tua busca por Deus. Leia a palavra, medite na palavra, e você verá a glória de Deus, e a glória de Deus vai cobrir você. E quando vierem as tempestades, a glória de Deus vai ser abrigo e proteção. Aleluia. Jesus reina sobre todas as tempestades. Ninguém nasce com uma fé gigante, irmão. A fé se desenvolve na caminhada. A fé vai crescendo. Sansão, Noé, todos viram o poder de Deus. Todos experimentaram. Naum 1:3 diz: o Senhor, Ele anda pelo meio das tempestades e de ventos violentos. Aleluia. Ele está andando com você na tempestade. Ele nunca te deixou. Ele nunca te deixou. Não é isso que diz a canção? Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Na tempestade ou na paz. Sabe o que Deus está dizendo para nós nessa noite? Que Ele tem o poder sobre nossas tempestades. O profeta Daniel declarou o seguinte: porque é o Senhor, diga comigo, é Ele quem muda o tempo e as estações. É uma estação de tempestade que você está vivendo. O meu Jesus pode mudar essa estação. É um tempo de tempestade que você está vivendo. O meu Jesus pode mudar esse tempo. E eu quero concluir dizendo a você que algumas revelações são reservadas somente para a hora da tempestade. Primeira revelação, diga para o teu vizinho: Deus permite uma grande tempestade para que nós tenhamos uma grande vitória que jamais será esquecida
de modo que todos vão comentar. Você está aqui? Você está aqui? Você entendeu isso? Todo mundo está sabendo da tempestade que está passando? Todo mundo ficou sabendo da tempestade que você estava passando, dona Edilene? Para que todo mundo fique sabendo também da grande vitória que você tem. Quando a minha dor se torna pública, quando o seu problema se torna público, quando a minha luta se torna pública, quando a sua luta se torna pública, é porque Deus que está conosco vai nos levar a vencer, irmãos. E a nossa vitória também vai se tornar pública. Quantos de vocês tiveram que aguentar palavras contrárias? E alguns de vocês quase caíram nessas palavras enquanto nós estávamos construindo esse templo. Quantos? Quantos de nós passamos por isso, irmãos? Mas hoje todo mundo vê a vitória da palavra e poder. Aleluia! Uou! Aleluia! Aleluia! Diga comigo, Deus permite uma grande tempestade para que nós possamos conhecê-lo mais. Quantas histórias você tem para contar de Jesus depois que você passou por tempestade? Quantas? Quantas? Muitas histórias. Aleluia. Diga comigo, Deus permite uma grande tempestade para que o nome dele seja exaltado até mesmo na boca daqueles que não o conhecem. Quantos vão estar dizendo pela rua fora? Você viu lá? Testemunho da Edinha? Viu lá o testemunho do Smike? Nossa, é? E pessoas que não conhecem Jesus como você conhece vão estar falando do Jesus que te livrou da tempestade. Você que persevera no casamento, você que persevera, sabe, em tudo que você tem vivido, lutando contra muitas vezes um exame, um diagnóstico. Você está entendendo isso, amém? Diga comigo, Deus permite uma grande tempestade para que a nossa fé seja fortalecida. Eu sou muito mais forte hoje do que ontem, na minha fé, obviamente. Você está aqui? Aleluia. Diga comigo, Deus permite uma grande tempestade para que a gente chegue a uma conclusão, para que a gente creia que sem Ele não seria possível vencer.